Hoje vou ler para vocês a história de Lucy, que tem o seguinte título: Ouvi minha família planejando o casamento da minha irmã na minha casa de praia de 1,5 milhão de dólares sem nem me pedir permissão. Mamãe deu um sorrisinho e disse: essa casa é propriedade da família. Ela nos deve isso. Eu apenas sorri e fiquei em silêncio. Quando 200 convidados apareceram na minha casa, a polícia já estava lá? Pois bem, vamos lá. Meu nome é Lucy, tenho 35 anos e trabalho como analista financeira em uma empresa de investimentos em San Diego. O trabalho paga bem, e eu sou boa no que faço. Os números sempre fizeram sentido para mim de uma forma que as pessoas nunca fizeram. Há 3 anos, me divorciei do meu marido, Brian. Não foi uma decisão fácil, mas na época pareceu a certa. Quando o divórcio foi finalizado, recebi um bom acordo financeiro. Em vez de investir em ações ou títulos, fiz algo que sempre sonhei: comprei uma casa na praia. Custou 1,5 milhão de dólares. Muito dinheiro, claro, mas valeu cada centavo. A casa fica de frente para o mar, em San Diego. Posso ouvir o som das ondas da janela do meu quarto. Em dias claros, assisto ao pôr do sol do meu deck. É o meu refúgio, meu porto seguro, a única coisa na minha vida que é completamente minha. Meus pais se chamam Deborah e Thomas, e moram a cerca de 40 minutos daqui, em um bairro agradável. Também tenho uma irmã mais nova, Madison. Ela tem 28 anos, 7 a menos que eu. Sempre tivemos uma relação razoável, nada muito próximo, mas também nada ruim. Numa tarde de terça-feira, saí do trabalho mais cedo. Havia esquecido em casa alguns documentos importantes que precisaria para uma reunião com um cliente na manhã seguinte. Normalmente, não volto para casa no meio do dia, mas dessa vez não tive escolha. Ao estacionar na garagem, notei o carro da minha mãe parado na rua. Ela tinha uma chave reserva da casa para emergências. Imaginei que tivesse passado para deixar ou buscar algo que havia esquecido na última visita. Subi até a porta da frente e estava prestes a destrancar quando ouvi vozes lá dentro. Minha mãe e Madison estavam conversando na sala de estar. As janelas estavam abertas por causa do bom tempo, e as vozes delas soavam nítidas. Parei com a chave na fechadura. Esta casa é perfeita para o casamento, disse minha mãe. Perfeitamente perfeita. A vista para o mar, o deck, o tamanho da sala de estar é exatamente o que precisamos. Tem certeza de que a Lucy vai concordar com isso? Perguntou Madison, com a voz um pouco hesitante. Claro que sim, respondeu minha mãe. Essa casa é da família. A Lucy nos deve isso depois de tudo que fizemos por ela. Além disso, ela tem todo esse espaço e nunca usa direito. É um desperdício. Acho que você tem razão, respondeu Madison. Podemos fazer a cerimônia no deck, a recepção na sala e também no gramado. Vamos precisar alugar cadeiras e mesas. Estou pensando em 200 convidados. 200 convidados na minha casa para o casamento da Madison, um casamento que eu nem sabia que estava acontecendo. E quanto à decoração? Perguntou Madison. Flores brancas por toda parte, rosas, lírios, orquídeas. Vamos pendurar luzes ao longo do deck. Vi uma decoração linda assim em uma revista. Seria perfeito, respondeu minha mãe. Elas continuaram conversando sobre as opções de menu, onde colocar o bar, a que horas a cerimônia deveria começar. Nenhuma das duas, em momento algum, mencionou pedir minha permissão. Simplesmente presumiram que minha casa estava disponível, como se fosse um bem comum da família que elas pudessem usar quando quisessem. Fiquei ali, do lado de fora da minha própria porta, ouvindo enquanto planejavam um casamento inteiro dentro da minha casa sem o meu conhecimento ou consentimento. Minhas mãos tremiam. Quis entrar e perguntar o que diabos elas pensavam que estavam fazendo, mas não fiz isso. Algo me segurou. Talvez fosse choque. Talvez curiosidade para ver até onde iriam com aquilo. Afastei-me silenciosamente da porta, entrei de volta no carro e fui embora. Acabei em uma cafeteria no centro, sentada diante de um latte que nem cheguei a beber, olhando para o nada. 2 horas depois, voltei para casa. Os 2 carros já tinham ido embora. Não liguei, não mandei mensagem. Apenas esperei para ver o que aconteceria a seguir. Uma semana depois, minha mãe me ligou e me convidou para jantar em um restaurante caro.
Disse que era uma ocasião especial em família. Quando cheguei, Madison estava lá com um homem que eu nunca tinha visto. Lucy, este é Jacob Miller, disse ela, sorrindo. Parecia realmente feliz. Meu noivo. Ele era bonito, bem vestido, provavelmente com pouco mais de 30 anos. Fizemos o pedido e conversamos sobre assuntos leves. Jacob parecia simpático. Falou sobre o trabalho dele, perguntou sobre o meu, riu das piadas do meu pai. Madison não parava de tocar o braço dele e o olhava com uma expressão apaixonada. Depois do jantar, pedi licença para ir ao banheiro. No caminho de volta, passei pela entrada do restaurante e vi minha mãe ao telefone. Sim, Verônica, está tudo ficando maravilhoso, dizia ela. O casamento da Madison vai restaurar a reputação da família depois do vergonhoso divórcio da Lucy. Finalmente teremos algo de que nos orgulhar. Fiquei ali, escondida atrás de uma planta decorativa, ouvindo enquanto ela falava mal de mim para a amiga. O local é perfeito, bem na praia. Muito elegante, com aparência caríssima. As pessoas vão ficar impressionadas. Esperei ela desligar o telefone e voltei para a mesa como se nada tivesse acontecido. Outra semana se passou. Minha mãe me convidou para jantar na casa dela. Disse que algumas amigas do clube estariam presentes e que queria que eu as conhecesse. Quando cheguei, 3 mulheres que eu nunca tinha visto estavam sentadas na sala. Todas tinham aquele ar de quem passa horas em salões caros e usavam joias que provavelmente custavam mais do que o meu carro. Durante o jantar, minha mãe se levantou e bateu a taça com uma colher. Tenho um anúncio a fazer, disse minha mãe, sorrindo para todos. A Lucy, generosamente, concordou em ceder sua linda casa de praia para o casamento da Madison. Não é maravilhoso? As 3 mulheres se viraram para mim, sorrindo e balançando a cabeça em aprovação. Eu estava encurralada. Se dissesse a não ali, na frente das amigas dela, pareceria uma péssima irmã. Egoísta. Insensível. Todas pensariam que eu estava me recusando a ajudar a minha própria família. Minha mãe sabia exatamente o que estava fazendo. Fiquei sentada, com todos me olhando, esperando minha resposta. Minha garganta apertou. Claro, ouvi minha própria voz dizer. Ainda consegui forçar um sorriso. Fico feliz em ajudar. As mulheres bateram palmas. Madison me abraçou. Minha mãe parecia vitoriosa. Nas semanas seguintes, minha mãe e Madison começaram a aparecer na minha casa constantemente. Chegavam com amostras de tecido, plantas de disposição dos móveis e pastas cheias de ideias do Pinterest. Andavam pela casa como se fossem as donas. Moviam os móveis para ver como o espaço funcionaria. Comentavam o que eu precisaria tirar temporariamente para abrir espaço para as decorações. Em nenhum momento me perguntaram o que eu achava. Nenhuma vez me agradeceram por deixá-las usar o local. Minha mãe apenas dizia coisas como, vai ser muito melhor do que fazer em um hotel. Hotéis são tão impessoais. Eu apenas sorria e acenava, sem dizer nada, mas estava prestando atenção. E registrando tudo. Entrei na internet e comprei pequenos gravadores, do tipo que ativam automaticamente quando detectam som. Instalei um na sala, escondido atrás de uma moldura. Outro na cozinha, dentro de um armário. E um terceiro na sala de jantar. Depois, só precisei esperar que elas voltassem. E voltaram. 2 dias depois, eu estava no trabalho quando elas entraram em casa usando a chave da minha mãe. Naquela noite, baixei as gravações. A voz da minha mãe soava com clareza, a Lucy nos deve isso por ter nascido. Filhos devem sempre obedecer às mães e não contestar. É assim que as famílias funcionam. Madison disse algo que não consegui entender. A Lucy sempre foi burra e inútil, continuou minha mãe. Pelo menos a casa dela finalmente vai servir para alguma coisa. Esse casamento é exatamente o que essa família precisa. Ouvi toda a gravação 3 vezes. A cada vez, sentia um frio maior por dentro. Mas também algo diferente clareza. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. No dia seguinte, tirei uma hora de almoço mais longa e marquei uma reunião com uma advogada. O nome dela era Jennifer Harris, especialista em direito imobiliário.
Encontrei o contato por meio de um colega que já havia trabalhado com ela. Preciso garantir que ninguém possa reivindicar nenhum direito sobre a minha casa, expliquei. E preciso de um plano. Contei toda a situação, o casamento, a manipulação, as gravações. Jennifer ouviu com atenção, fazendo anotações. Quando terminei, ela se recostou na cadeira. Primeiro, vamos verificar os documentos de propriedade. Vou puxar os registros do cartório do condado para ter certeza absoluta de que você é a única proprietária, disse Jennifer. Ao longo da semana seguinte, ela me ajudou a elaborar uma estratégia. Verificou toda a documentação da propriedade e confirmou o que eu já sabia: a casa era minha, somente minha. Ninguém mais tinha qualquer direito legal sobre ela. Agora, disse Jennifer durante nossa segunda reunião, você mencionou que o casamento está marcado para um fim de semana específico, e quer impedir que usem sua casa mas sem precisar confrontá-las diretamente antes disso. Exatamente, respondi. Ela sorriu. Tenho uma ideia. Jennifer me colocou em contato com a Pacific Studios, uma produtora que filmava cenas de séries e programas de TV na região de San Diego. Eles estavam sempre procurando locações interessantes. Encontrei-me com o responsável pelas locações e mostrei fotos da minha casa. Ele se encantou na hora. Seria perfeita para as cenas de casa de praia que estamos gravando, disse ele. Quando ela estaria disponível? Tenho um fim de semana daqui a 6 semanas que seria ideal, respondi. Assinamos o contrato. A Pacific Studios alugaria minha casa por todo aquele fim de semana, por $5.000. O contrato foi autenticado em cartório e registrado oficialmente no condado. A empresa também notificou o departamento de polícia local sobre a filmagem comercial, conforme exigido por lei. Minha casa estaria ocupada por uma equipe de filmagem exatamente no mesmo dia em que o casamento da minha irmã deveria acontecer lá. 2 semanas antes do casamento, meu telefone tocou tarde da noite. Era Madison. Lucy, posso ir aí? Preciso conversar com você sobre uma coisa. Ela chegou 20 minutos depois, ainda de pijama, com um casaco jogado por cima. Os olhos estavam vermelhos, parecia que havia chorado. Sentamos no sofá e ela ficou em silêncio por um bom tempo. Não tenho certeza se quero me casar com o Jacob, disse finalmente. Não sei se realmente o amo. A mamãe que praticamente escolheu ele para mim. Foi ela quem nos apresentou em um evento do clube. Ela escolheu meu vestido, a lista de convidados, as flores, o cardápio, tudo. Sinto como se estivesse apenas assistindo a vida de outra pessoa acontecer diante de mim. Olhei para minha irmã e vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Ela parecia perdida. Você contou para mamãe como se sente? Madison riu, mas foi um riso amargo. Tá brincando? Ela me mataria. Já contou para todo mundo sobre o casamento. Postou em todas as redes sociais. Até conseguiu publicar uma matéria na California Lifestyle Magazine sobre isso. Espera, que matéria? Perguntei. Você não viu? Ela deu uma entrevista inteira sobre tradições familiares e sobre a nossa casa de praia da família. Ela disse o quê? Que a casa está na família há gerações. Senti o maxilar travar. A casa que eu comprei 3 anos atrás com o meu próprio dinheiro. Eu sei, disse Madison, envergonhada. Desculpa. Eu devia ter te contado, mas, você sabe como a mamãe é. Eu sabia. Esse era o problema. Madison, o que você realmente quer? Perguntei. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Quero poder fazer minhas próprias escolhas. Quero sentir que a minha vida é minha. Coloquei o braço ao redor dos ombros dela, e então ela começou a chorar de verdade. Ficamos ali, sem falar nada, apenas sentadas juntas, no silêncio. Pela primeira vez, percebi que minha irmã e eu éramos vítimas da mesma pessoa. Minha mãe havia manipulado nós duas apenas de formas diferentes. Mas eu também sabia que, em 2 semanas, tudo iria explodir. A equipe de filmagem apareceria. O casamento seria cancelado. O plano perfeito da minha mãe desmoronaria. E eu mal podia esperar para ver a expressão dela quando isso acontecesse. Não contei nada a Madison sobre o contrato de locação.
Parte de mim se sentia culpada por isso, mas eu sabia que ela acabaria contando à nossa mãe, fosse de propósito ou sem querer. E eu precisava manter o elemento surpresa. Então, abracei minha irmã, preparei um chá e deixei que ela chorasse no meu sofá. Chegou o dia do casamento. Acordei cedo e fui até um restaurante caro, que tinha uma vista perfeita da minha casa, do outro lado da rua. Pedi o café da manhã e me sentei na varanda, observando. Às 6 da manhã, os caminhões da Pacific Studios começaram a chegar. A equipe descarregou os equipamentos, montou refletores e começou a instalar cercas temporárias ao redor da propriedade. Colocaram placas de aviso em todos os lados, filmagem comercial em andamento. Acesso não autorizado proibido. Tomei um gole do meu café e continuei assistindo. Por volta das 9, os primeiros veículos do casamento começaram a aparecer: um caminhão de buffet, uma van cheia de flores, funcionários de locação carregando cadeiras e mesas. Todos pararam em frente à cerca, confusos. Os seguranças, com coletes amarelos brilhantes, os barraram, mostrando o contrato de locação e as autorizações. Então, o carro da minha mãe apareceu. Ela desceu furiosa e marchou direto até os seguranças, com Madison logo atrás vestida de noiva. O vestido havia custado $8.000, segundo o recibo que ela mesma deixará na minha casa. Não consegui ouvir o que minha mãe dizia, mas via seus gestos exaltados, apontando para casa, para Madison, para a multidão de convidados confusos que começava a se formar. Os seguranças não se moveram. Um deles tirou os documentos e mostrou a ela. Foi então que ela começou a gritar. E eu consegui ouvi-la mesmo do outro lado da rua. 2 viaturas da polícia chegaram. Os policiais conversaram com os seguranças, examinaram o contrato de locação e depois foram falar com minha mãe. Um deles balançava a cabeça, enquanto ela apontava o dedo e gritava. Mais convidados foram chegando, cerca de 200 pessoas, todas vestidas elegantemente, paradas na beira da rua com presentes nas mãos e os celulares gravando a confusão. Alguns começaram a filmar a cena inteira. Madison estava de lado, em seu vestido caro, chorando. Jacob ficou perto dela por um minuto, olhou o celular, entrou no carro e foi embora. Não se despediu. Simplesmente partiu. Meu celular começou a vibrar sem parar, ligações da minha mãe, do meu pai, dezenas de mensagens chegando. Ignorei tudo e pedi outro café. A polícia acabou dispersando todos. Os convidados foram embora, o caminhão do buffet partiu, e Madison entrou no carro da minha mãe ainda de vestido de noiva. Elas saíram dirigindo, enquanto a equipe de filmagem continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Terminei meu café da manhã, paguei a conta e voltei para casa por um caminho alternativo. Passei o resto do dia no apartamento de uma amiga. Meu celular tinha desligado. Quando finalmente o liguei de novo naquela noite, havia 47 chamadas perdidas e mais de 60 mensagens de texto, a maioria da minha mãe. As primeiras eram cheias de raiva. Como você pôde fazer isso com a sua própria irmã? Você arruinou tudo. Isso é imperdoável. Depois, o tom mudou para manipulação. Gastamos dezenas de milhares de dólares nesse casamento. Você precisa nos reembolsar imediatamente. Digitei apenas uma resposta: não vou te dar um centavo. Vocês planejaram um casamento na minha casa sem pedir permissão. O problema é de vocês. E então bloqueei o número dela. 2 semanas se passaram. Evitei as redes sociais, foquei no trabalho e tentei fingir que tudo estava normal. Até que meu pai ligou de um número desconhecido. Lucy, sua mãe está doente. Ela tem câncer de mama. Começa o tratamento na semana que vem. Não queria preocupar ninguém, mas agora não dá mais para esconder. Ela postou sobre isso no Facebook. As pessoas estão ajudando com as despesas médicas. Assim que desliguei, entrei direto no Facebook. Lá estava a postagem da minha mãe, um texto longo sobre o diagnóstico e um link para uma vaquinha online. Em apenas um dia, ela já tinha arrecadado $12.000. Comecei a olhar suas fotos recentes, no ajuste do vestido da Madison, em um almoço beneficente, em uma festa no jardim, em um evento no clube de campo. Todas tiradas nos últimos meses. Em todas elas, ela parecia perfeita, saudável, animada, radiante. Nada de uma pessoa enfrentando câncer. Criei uma pasta no meu laptop e comecei a salvar provas.
cada foto, cada postagem, cada evento. Tudo mostrava que ela estava mentindo. E eu podia provar. Uma semana depois, Madison me ligou. Sua voz soava estranha, vazia. O Jacob sumiu, ela disse. O telefone dele está desligado. O apartamento, vazio. Ele simplesmente desapareceu. Aquilo não me parecia certo. Passei as horas seguintes vasculhando as redes sociais. Encontrei o perfil do Jacob no Facebook e estava privado, mas a foto de perfil era nova. Cliquei no nome marcado na imagem, Amanda Vo, empresária de sucesso. Bonita, confiante. O perfil dela era público. A postagem mais recente, de 3 dias atrás, mostrava sua mão esquerda com um anel de diamante. A legenda dizia: ele finalmente pediu. Mal posso esperar para casar com meu melhor amigo. A pessoa marcada na foto? Jacob Miller. Tirei capturas de tela de tudo e enviei para Madison. Ela me ligou 1 hora depois. Eu era o plano reserva, disse, quase num sussurro. Ele estava com ela o tempo todo, mesmo enquanto estava noivo de mim. Sinto muito, Madison. Quer vir aqui? Ou eu posso ir até você. Na verdade, encontrei algo que preciso te mostrar. Posso ir agora? Ela chegou 1/2 hora depois, segurando um velho diário de couro. Encontrei isso em umas caixas no sótão da mamãe e do papai. Ela disse: é o diário da mamãe. Você precisa ler. Abri o caderno e comecei a ler. As anotações voltavam anos no tempo. Uma delas dizia: Madison é tão fácil de controlar. É o material perfeito para manipulação. Ela vai cuidar de mim quando eu estiver velha. Já a Lucy é esperta demais e independente. Preciso quebrá-la. Fazer com que se sinta culpada por tudo. Mantê-la sob controle. Continuei lendo, com as mãos tremendo. Convenci a Lucy a recusar aquela bolsa de estudos na pós-graduação. Se ela fosse, ficaria independente demais. Melhor mantê-la por perto e sob meu controle. Havia mais. Páginas e páginas detalhando seus planos sobre nós duas. Como ela havia trabalhado de propósito para destruir meu casamento com Brian, para que eu me sentisse uma fracassada. Como tinha empurrado Madison para o Jacob, porque a família dele tinha dinheiro e boas conexões. Depois de terminar, eu precisava conversar com alguém que entendesse alguém que também tivesse sido vítima da manipulação dela. Liguei para Brian, meu ex-marido. Brian, eu sei que é estranho, mas preciso te contar uma coisa. Encontrei o diário da minha mãe. Ela escreveu que sabotou o nosso casamento de propósito. Houve um longo silêncio. Posso passar aí? Ele chegou 1 hora depois, carregando uma caixa de papelão. Guardei isso por 2 anos, disse, colocando a caixa sobre minha mesa. Nunca soube o que fazer com ela. Dentro, havia dezenas de cartas, todas da minha mãe, todas endereçadas a ele. Peguei uma e comecei a ler. Brian, estou preocupada com a estabilidade mental da Lucy. Ela tem agido de forma estranha ultimamente. Acho que precisa de ajuda profissional, mas se recusa a ouvir. Como marido, você precisa assumir o controle da situação. Outra carta dizia: Lucy sempre teve problemas de controle de impulso e de regulação emocional. Não sei se ela é capaz de ser uma boa esposa. Você merece alguém melhor. Ela havia enviado essas cartas enquanto ainda estávamos casados. Ela me escrevia pelo menos 2 vezes por mês no último ano, Brian contou. E me ligava o tempo todo. Dizia que você estava planejando me deixar, que falava mal de mim, que provavelmente me traía. Lembrei das brigas, das acusações, da desconfiança. De como tudo tinha desmoronado tão rápido. Ela me dizia que você me traía, falei baixinho. Dizia coisas como: Brian não é o seu par ideal, ele é uma má influência. Me deixou paranoica. Ficamos um tempo em silêncio, tentando processar tudo aquilo. O que você vai fazer? Ele perguntou. Madison e eu vamos confrontá-la. Amanhã. Na casa dos meus pais. Quer que eu vá junto? No dia seguinte, Madison e eu pegamos o carro e dirigimos até a casa deles. Brian veio logo atrás, no dele.
Quando chegamos, minha mãe atendeu a porta surpresa estampada no rosto. Lucy, Madison, eu não estava esperando vocês duas. Disse minha mãe, surpresa. Precisamos conversar, respondi. Todos nós. Agora. Entramos na sala de estar. Meu pai estava sentado no sofá, lendo o jornal. Ele levantou os olhos, confuso. O que está acontecendo? Perguntou. Madison e eu nos sentamos. Brian ficou perto da porta. Mãe, nós sabemos sobre o câncer falso, eu disse. O rosto dela empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Você não está doente. Passou o mês inteiro em festas e eventos. Eu tenho fotos. Você cometeu fraude com aquela campanha do GoFundMe. Lucy, isso é um absurdo, ela respondeu, nervosa. Também encontramos o seu diário, Madison acrescentou. Sabemos o que você vem fazendo conosco há anos. Peguei o celular e mostrei ao meu pai uma foto de uma das páginas. Aqui ela escreveu sobre manipular a Madison para casar com o Jacob por causa do dinheiro e das conexões da família dele. E aqui apontei outra foto sobre me forçar a recusar minha bolsa de pós-graduação para continuar dependente dela. Meu pai pegou o telefone e começou a ler. As mãos dele tremiam. E aqui continuei, apontando para Brian, está a prova de como ela sabotou meu casamento. Ele tem cartas que ela enviou, tentando convencê-lo de que eu era mentalmente instável. Minha mãe se levantou de repente. Isso tudo é um mal-entendido. Vocês estão tirando as coisas do contexto. Encerre o GoFundMe, disse Madison com firmeza. Devolva todas as doações e procure ajuda. Queremos que você veja um especialista em transtorno de personalidade narcisista. E se não fizer isso, acrescentei, vamos processar você por fraude e denunciar anos de manipulação psicológica. Minha mãe olhou para o meu pai, buscando apoio, mas ele apenas a encarava como se estivesse vendo uma estranha. Ela começou a chorar lágrimas de verdade, não as de costume. Eu não percebi que tinha ido tão longe. Eu não entendia o que estava fazendo. Isso não é suficiente, respondi friamente. Feche a vaquinha hoje. Publique uma confissão. Devolva o dinheiro. Faça terapia. Essas são as suas opções. E ela fez. Naquela mesma tarde, publicou uma confissão completa no Facebook e devolveu os $12.000 aos doadores. Seus amigos viram. As colegas do clube viram. Todos que ela tentava impressionar viram a verdade. Em uma semana, ela havia perdido quase todo o círculo social. As pessoas pararam de ligar, de convidar, de responder. Sua reputação estava destruída. Um mês depois, meus pais venderam a casa e se mudaram para um pequeno apartamento em outra cidade, tentando recomeçar. Eu mudei meu número de telefone, bloqueei os dois em todas as redes sociais. Estava livre. Mas continuei em contato com Madison. Ela começou a fazer terapia para lidar com o que chamou de a síndrome do filho dourado. Passamos a nos encontrar a cada 2 semanas para almoçar, reconstruindo nossa relação sem a influência da nossa mãe. Com o tempo, Brian e eu também voltamos a conversar. No início, apenas como amigos, tentando recuperar os anos perdidos. Mas, aos poucos, aquilo foi se transformando em algo mais. Nosso casamento não fracassou por nossa culpa, ele disse uma noite. Fracassou porque alguém trabalhou ativamente para destruí-lo. Você acha que poderíamos tentar de novo? Perguntei. Ele me olhou por um longo momento antes de responder. Acho que sim. Acho que poderíamos. Ele voltou para a cidade. 3 meses depois, nos casamos novamente no cartório, com apenas Madison como testemunha. Sem cerimônia, sem convidados, sem drama. 6 meses após o nosso novo casamento, descobri que estava grávida. Sentados no consultório do médico, ficamos observando o ultrassom, nosso bebê se movendo na tela. Você vai contar aos seus pais? Brian perguntou mais tarde. Pensei sobre isso, sobre as manipulações da minha mãe, o diário, tudo o que ela havia feito. Não respondi. Não acho que eles consigam ter uma relação com nosso filho sem tentar controlar tudo. Não vou correr esse risco. Brian assentiu. Eu entendo.
Voltamos para a casa de praia, o lar que eu havia comprado depois do divórcio, meu refúgio, o lugar que me acolheu quando eu mais precisei. Agora, seria o lar da nossa família. Uma família de verdade, construída com honestidade e confiança, não com manipulação e mentiras. Minha mãe tentou controlar cada aspecto da minha vida, mas falhou. Eu estava livre. Madison estava livre. E o nosso filho cresceria livre também, sem o peso da manipulação e da culpa que haviam definido nossa infância.